Bem, meninos, agora a gente vai começar a responder as questões. Essas questões estão lá na página 10, a quantidade bem grande de exercício. E a gente vai tentar responder o máximo que a gente pode hoje, tá bom? Então vamos lá. 9A. Eu tenho BD menos CD. Se é para fatorar, olha o que ele falou no comando da questão aqui, ó. Fatore completamente os polinômios a seguir, colocando o fator comum em evidência. Beleza. Então vamos lá descobrir qual é o fator comum aqui. De BD e CD, obviamente o fator comum é o D. Tem nos dois? Então se eu tinha BD, tirei D, sobrou B. Se eu tinha CD, tirei D, sobrou C. Então transformei a subtração em um produto. B de bola. Eu tenho 12x² mais 6x ao cubo. Qual é o divisor comum entre os dois aqui, ó? É o 6. Qual é a variável que é fator comum? É o x. Mas qual o x de menor expoente? Está aqui. Então você faz assim, 12 dividido por 6 é 2. X² dividido por x² é 1. Então aqui deveria ficar 2 vezes 1. Tá bom? 12 dividido por 6 é 2, x² dividido por x² é 1. Agora vamos lá, 12 dividido por 6 é 2, tá? Já fiz isso. 6 dividido por 6 é 1. X ao cubo dividido por x², e aqui eu tenho elevado a 3, aqui eu tenho elevado a 2, vai sobrar 1 aqui. 2 vezes 1 é 2. Então aqui eu transformei a soma em um produto, tá bom? Questão B, eu já fiz. Questão C. Eu tenho menos 9x² y ao cubo mais 3x² y ao quadrado. Vamos lá, qual é o divisor comum de 9 e de 3? É o 3, coloquei aqui. Qual é a variável que eu vou colocar como fator comum? O x, porque tem nos dois, mas qual? De menor expoente. Faz sentido. Aqui posso pegar qualquer um, né? Que eu estou os dois elevado ao quadrado. Beleza. O y tem nos dois. Qual é que eu vou pegar? O de menor expoente. Então tá aqui o nosso fator comum. Agora vamos fazer as divisões. 3 dividido por 3, 3. Eu tinha x², tirei x². O x² dividido por x² eu posso cortar. Então ele não precisa aparecer aqui. Eu tenho y ao cubo dividido por y ao quadrado. Aqui está o cubo, aqui está o quadrado. Está faltando 1, né? Então aqui ele tem que ficar aqui, ó. Tá bom? Y ao cubo dividido por y ao quadrado vai ficar y elevado a 1. Porque está faltando de 2 para 3, falta 1. E aqui, se você reparar, ó, eu tinha 3x² y² e eu tirei 3x² y². Ficou o que? Exatamente 1. Tá bom? Porque esse dividido por esse é 1. Transformei a soma em um produto. Questão D. 7x² menos 35x. Qual é o divisor comum? O 7. Qual é a variável em comum? O x de menor expoente. Está aqui. E aí eu tenho 7x² dividido por 7x. 7 com 7 vai embora, vai cortar, vai dar 1. E x² dividido por x elevado a 1, o que acontece? Aqui está elevado a 1. Aqui está elevado a 2, então está faltando 1 aqui, ó. Vem para cá, 35 dividido por 7 é 5. X dividido por x é 1, não precisa aparecer aqui. Então 35 dividido por 7 é 5. X dividido por x é 1, tá bom? Então se eu fizer a propriedade distributiva aqui, eu volto lá para a questão anterior. Subtração, transformei em um produto. Vamos fazer aí. Qual o fator comum aqui? A. Qual A de menor expoente? Então, se eu tinha A e tirei A, o que vai acontecer? A dividido por A vai dar o quê? 1, só que é negativo, né? Se eu tinha A², tirei A, sobrou A elevado a 1. Então, o 5 não saiu lá para fora e vai repetir ele aqui, tá bom? Transformei a subtração em um produto, tá bom? Questão F. Essa aqui tem fração, mas não é tão complicado não.
Qual é o fator comum aqui das variáveis? É B, certo? Esses que eu falo aqui, esses valores numéricos, eles têm divisor comum? Tem. Primeiro eu posso perceber que eu tenho 3 nos dois denominadores. Então coloca ele aqui fora logo, que ele é fator comum. Então, e qual é o divisor comum de 2 e de 8? É o próprio 2, certo? Então aqui está o fator comum. Aí eu tinha 2b² sobre 3, eu tirei 2b sobre 3. Se você reparar, eu tinha aqui elevado ao quadrado, aqui eu tirei elevado a 1. Então aqui dentro está faltando o b elevado a 1. E aqui, 8 dividido por 2 dá o quê? 4. 3 dividido por 3 dá o quê? 1. Não precisa aparecer aqui embaixo. E b, eu tirei o b não está mais lá dentro, né? Que é b dividido por b, também vai dar 1. Então, aqui está o nosso forma fatorada. Soma se transformou em um produto. Questão G. Questão G está aqui. Agora aqui eu fiz o MDC. Eu tenho 27, 12, 18. Como que eu vou saber qual é o nosso MDC? Coloco os três valores aqui. Divide por 2, vai dar 27, 6 e 9. Divide por 2 dá 27, 3 e 3. Por 3 vai dar 9, 1 e 3. Por 3 dá 9, dá 3, 1. Por 3. Se você reparar, o único momento que o nosso número primo dividir os três ao mesmo tempo é bem aqui, ó. É só do 3. Então, ele é o nosso MDC. Então, ele é o nosso fator comum aqui. Ele e o nosso x, ó. X de menor expoente. Então, 3x é o fator comum. Aí, você faz 27 dividido por 3, dá 9. Eu tenho x ao cubo. Aqui eu tenho x elevado a 1. Certo? Eu tenho x ao cubo. Aqui eu tenho x elevado a 1. Para 3 está faltando quanto? 2. 12 dividido por 3 é 4. Eu tenho x elevado a quarta. Aqui eu tenho x elevado a 1. Para chegar em 4 está faltando quanto? 3. 18 dividido por 3 é 6. Aí o que acontece? Eu tinha x elevado a 1 aqui e aqui. Ou seja, ele vai desaparecer, porque eu coloquei ele como fator comum em evidência. Sobrou só o 6. Então aqui eu transformei essa soma e essa subtração em um produto. Isso é forma fatorada. Questão I. Aqui. Eu tenho o A como fator comum nos três termos, só que eu vou pegar o A de menor expoente. O B também, mas eu vou pegar o B de menor expoente, porque é a regra. Qual é o divisor comum de 8, de 20 e de 20? É o 4. Você pode tirar MDC se você quiser. Aí, então, esse é o fator comum. Agora, vamos reescrever o que vai ficar aqui dentro. Eu tenho AB sobre 4 e aqui eu tenho AB² sobre 8. Vamos lá, 8 dividido por 4 é o quê? 2. O A eu tirei, né? A elevado a 1 e A elevado a 1, então ele vai desaparecer. O B² eu tirei B, vai sobrar o quê? B. Agora vamos para esse termo. Eu tenho A² B sobre 20. 20 dividido para 4 é 5. O B, eu tirei ele como fator comum em evidência, ele não vai mais aparecer aqui, porque está B elevado a 1 e aqui B elevado a 1. Então, o A elevado a quarta e o A elevado a 1, 1 para 4 falta quanto? 3. 20 dividido para 8. 20 dividido para 4 é 5. E aí eu tinha A ao cubo, B ao cubo. Eu tirei A, B. Então, vai ficar o que? A², B² sobre 5. Então, eu transformei essa soma, essa subtração em um produto. Questão J. Bem mais fácil essa. 3x à quinta mais 4x ao cubo. Pega nossa variável de menor expoente, que é o 3. Repara que esse não tem divisor comum. Então, o que vai acontecer? Bem aqui vai ficar 3. Eu tinha x à quinta, tirei x ao cubo, sobrou x². Aqui 4. Aqui eu tinha 4x ao cubo, tirei 4x ao cubo, sobrou só o 4. Transformei em um produto. Questão K. Eu tenho 5x ao cubo y menos x² y.
que acontece? Não tem divisor comum, só tem as variáveis em comum, que é o x e o y. Vou pegar de menor expoente. Aí o que acontece? Eu tinha 5x ao cubo y, tirei 5 quadrado, tirei x quadrado y. O que vai acontecer? O 5 vai aparecer, o y não, porque todos os dois estão elevados a 1. E aqui eu tinha quadrado para elevado à terceira, ficou aqui 1. E o que acontece? Aqui não aparece, mas aqui na frente tem um 1. Eu tirei exatamente esse termo, ó. Sobrou só o que aqui dentro? Só 1. Então transformei a subtração em um produto. Tá bom? Vamos lá. Ver se eu consigo responder mais uma. 10 minutos. L. A L a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? Até mais.